Oi para todo mundo que está acompanhando o blog. Essa é a Priscila. Ela foi para Malta no ano passado, voltou com várias histórias legais para contar pra gente. E ela vai contar como foi essa experiência. E aí, Priscila, adorou Malta? Oi, adorei. Queria por mim estar lá até agora. Você ficou por 6 meses em St. Julian's, é isso? Isso. Na verdade, 6 meses estudando em St. Julian's, depois eu acabei morando em Slima, mas é do lado. Uhum. E a sua ideia, num primeiro momento, era ficar 3 meses, é isso? Depois você acabou ficando mais? Isso, eu fui viajar com 3 meses fechados de curso e depois desses 3 meses eu acabei conversando com o Bruno da agência e estendendo para mais 3. E por que essa extensão? Tava tão bom assim, o intercâmbio? Tava. Foram alguns motivos. Como os 3 meses eu acabei não viajando muito e um dos meus objetivos, além de estudar inglês, era viajar e conhecer a Europa. Uhum. Eu acabei também encontrando um trabalho. Eu sou arquiteta e encontrei um trabalho na minha área. Então acabei estendendo para conseguir curtir essas duas coisas que não tinham dado ainda andamento. Legal. E o seu objetivo com o intercâmbio era realmente aprimorar o inglês. Sim, na verdade, tem três coisas, né? Eu, quando eu estudava na faculdade, eu sempre quis viajar e conhecer arquitetura, Europa e tudo mais. E precisava aperfeiçoar meu inglês, minha fala, né? Na verdade. E, e também porque Malta foi porque o calor de Malta eu não encontraria em outro lugar da Europa que fala inglês, né? Que a língua seja o idioma seja inglês. Então eu acabei escolhendo esses três por isso. Esses três não, esses três foi o motivo de eu escolher Malta. Sim. E realmente o clima era agradável como você esperava, não passou tanto frio, era o que você imaginava? Sim, o clima de lá é bem parecido com o daqui. No verão mesmo faz um calor muito forte, assim, sol até 6, 7 horas da tarde, tá um sol até bem assim forte. Escurece 8, 9 e a única coisa assim um pouquinho diferente era que como é uma ilha, ele lá à noite ventava um pouco mais. Então sempre um casaco ou um lenço, principalmente agora nessa parte de maio, junho e setembro, outubro também já começa. Mas nada comparado àquele frio, né? Não, Imagina. nada, tipo 20 e poucos graus, às vezes 18, 19. O problema mesmo era o frio, porque era um frio geladinho, mas O o vento. clima mesmo não tava ruim. Sim, legal. E, bom, nesse tempo que você ficou em Malta, Priscila, conta pra gente, você morou onde, com quem, como dividiu, moradia, como descobriu a moradia que você escolheu? Bom, eu fui viajar com um mês de moradia fechada, escolhi a opção de residência estudantil, né, que eu não era com família, e também escolhi um que dentro da escola. O meu quarto acabou sendo dentro da escola, como se fosse um hotelzinho, era uma suíte para mim. Eu acabei gostando dessa opção até agora pensando, porque como eu cheguei, é fuso horário diferente, também o nervosismo de primeira vez que eu fui morar fora, também falando uma língua que eu não tinha domínio, eu tinha muita vergonha de falar o inglês. Então, esse quarto sozinho me ajudou um pouco. E depois, pelo valor, eu acabei alugando um apartamento com uma outra brasileira e também acabamos de dividir depois com uma outra russa. É super tranquilo, alguns apartamentos lá são antigos, um pouco mais velhos, assim, mas nada que atrapalhe. Uhum. Eles têm uns costumes diferentes, né, na casa, mas é,
A gente alugou um apartamento em Sliema, é a cidade próxima a San Julián. É como se fosse bairros, vai. São cidades para eles, mas assim, 20, 30 minutos andando eu chegava, ou de ônibus. E, e o apartamento foi tranquilo, assim, algumas dificuldades por morar junto, porque eu prezo às vezes pelo meu quarto, meu momento, mas coisas que a gente tem que passar para ter experiência na vida, né? Uhum, claro. E morando em Malta, Priscila, o que que você achou de viver realmente em Malta? Como que é o transporte público? Como você se virava de um lado para o outro? Ah, também já falando um pouco do custo de vida, você achou que é um lugar caro para se viver? Não, não achei. Pelos custos, assim, por comparação de outros lugares da Europa e outras pesquisas que eu acabei fazendo, eu achei o valor de Malta bem acessível. Talvez a minha ideia de supermercado, porque eu fazia supermercado semanal, eu gastava, perto da minha casa, eu gastava uns 30 euros por semana, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que eu escolhia comprar. Existe um outro supermercado, que eu agora Lidl, alguma coisa assim, que é bem barato, só que era um pouco mais longe. Eu pegava um ônibus uma vez por mês para comprar uma compra maior, assim, né? Ele é bem mais em conta, mas por falta de tempo ou por comodidade, algumas vezes eu decidia comprar um pouquinho mais caro. Mas que sai disso, assim, 30 euros vai a semana. O problema maior era que o euro, assim, aumentou quando eu estava em Malta, então algumas vezes eu fazia as contas e saía um pouco a mais do que eu esperava. Mas acho que esse valor ainda está em conta, depende do que você cozinha, do que você escolhe como alimentação, mas acho super tranquilo. Um pouco, Você a lembra mais única ou coisa. menos? Eu Oi? ia perguntar se você lembra mais ou menos quanto que você pagava no aluguel, por exemplo. Lembro. Meu apartamento foi 450 euros mensais, mas a gente dividia em três. Mas não eram de 3 quartos, era um quarto, tinham 3 camas, era um quarto e meio. Mas dava 150 para cada, coisa que assim é quase de graça, perto de outros lugares que eu vi, Então eram 450 o apartamento. ou apartamento. Mais conta de água e luz, mas assim, dava 30 euros no máximo por cabeça, até menos, a gente já chegou a pagar. E não, a internet estava incluso, mas a internet também acho que era 15 euros mensais, alguma coisa assim. Quer dizer, menos de 200 euros por Você pessoa. sim, você consegue. Você só não consegue esse valor em pleno verão, assim, julho, agosto. Eles aumentam bastante, exatamente porque a ilha fica cheia. Claro, tá certo. Ainda com relação a viver em Malta, a gente ia falar sobre o transporte público. Você dizia que é tranquilo, por exemplo, andar, tudo é muito perto, o ônibus funciona legal também. Sim, tudo lá, assim, a minha escola, o supermercado, a minha casa era sempre tudo muito perto. Quando a gente. O único transporte que a gente tem lá é o ônibus, mas é tranquilo também. Eu chegava a comprar o bilhete semanal e eles cobram por dia, então eu posso usar quantas vezes eu quiser num dia. Só as rotas noturnas, que eu acho que era depois das 10h30, que eram cobradas à parte. Mas super tranquilo, eu andava às vezes para a escola de manhã a pé, porque eu gostava eu punha um iPod andando, eu sempre acompanhava o mar, né? Ah, Pela orla. isso. E quando dava preguiça, eu pegava o ônibus para ir pro supermercado, ia de ônibus, voltava de ônibus. Super tranquilo, assim. É um lugar seguro também para se viver. Você consegue, por exemplo, andar a pé de noite, não tem problema. Sim, porque acho que os ônibus acabavam 1 da manhã. Então, quando eu ia pra balada, eu voltava ou a pé, porque assim, uma coisa que é cara lá é o táxi. O táxi é um pouco caro. Então eu voltava a pé, às vezes acompanhada, já voltei sozinha, 3, 3h30 da manhã, andando, assim, tranquilo. Coisa que eu não posso fazer aqui no Brasil, de jeito nenhum, sabe? Não me sinto segura. Sim. Lá eu andava tranquilamente, 5.
Vendo, às vezes, já voltei vendo o nascer do sol, super tranquilo. Uma coisa que é bom Pode falar. avisar, assim, para não estranhar, uma coisa que eu estranhei, assim, xinguei um pouco, porque em pleno verão o transporte público fica lotado mesmo, fica tipo aqui do Brasil, porque não sei se agora, às vezes entraram mais frota de ônibus, mas assim, quando eu fui, era lotadão mesmo. Assim, agosto, julho. Como eu fiquei o antes e o depois, eu vi a diferença, mas nada que você não, a gente não esteja acostumado. Aqui no Brasil, né, no dia a dia, talvez seja mais ou É, menos isso. E Priscila, com relação às baladas, você estava falando que você conseguia voltar a pé tranquilamente, e tal. Malta também é um país conhecido pela vida noturna, pelas baladas, pelos barzinhos. Tem bastante opção mesmo. tem muita opção. Acho que a mais famosa é aquela região de Patieville, que é uma, praticamente uma rua com várias baladas de um lado, dos dois lados, clubes, e você pode entrar e sair a hora que você quiser, de graça. Às vezes eles distribuem até uns tickets de free drinks, então você também pega uns coquetéis de graça. E e também tem umas festas no verão de Malta, vai muito DJ famoso. Eu cheguei a pegar o Calvin Harris tocando lá. E eles fazem umas festas bem legais. Essas são cobradas, mas assim, um valor que eu acho acessível. Uhum. E também tem umas festas separadas nos lugares mais distantes, mas aí você tem que se programar para fechar táxi, senão você fica por lá mesmo. Uhum, tá certo. Mas de qualquer jeito não dá pra ficar entediado, assim. Acho que isso é um medo de muita gente que pensa em ir pra Malta, por exemplo. É uma ilha, é um país pequeno, cidades pequenas. Será que não vai dar umas semanas e a pessoa vai enjoar? O que que você acha? Então, era um medo meu, inclusive eu fechei 3 meses por isso, porque eu conhecia uma amiga minha ficou um mês, mas 3 meses, assim, ninguém sabia me dizer. Uhum, E por ser uma ilha, eu ficava com medo de, pô, vou conhecer a ilha e acabou, né? Mas não, meu ponto de vista, eu sempre, às vezes eu não tinha nada pra fazer, eu ia pra uma praia, começava a andar umas trilhazinhas, você acha de tudo. Tem tanto para quem gosta da noite, das baladas, como quem gosta de jantares. Você tem restaurantes na ponta assim de uma das praias, você consegue ficar vendo o Mediterrâneo. Você acho que encontra dos dois lados. Eu tive até a minha fase mais balada, mais curtição, porque a escola mesmo fazia muita coisa pra gente se enturmar, então acabava toda segunda-feira tem o Welcome Party, então todo mundo se conhece. uhum. E teve depois, quando eu comecei a trabalhar, eu não saía tanto. Uma hora enjoa, porque é assim, é meio rotineiro essas baladas de Patieville. Então, depois de 3 meses eu tava um pouco de saco cheio, então eu acabei ficando mais tranquila, ia direto pra praia. Acho que conheci quase todas as praias de Malta. E acho que você consegue. Eu não me enjoei, eu ficaria mais tempo. Eu voltei porque eu tinha que voltar, mas se eu pudesse, eu acho que eu ficaria mais, sim. Uhum. Com relação ao curso, Priscila, qual curso que você fez? Qual era o nome da escola que você frequentou? E se também você gostou da escola, aprovou os professores e tudo mais? Eu fiz um curso de inglês, o básico, é porque tem um que eu acho que é como se fosse graduação, né? Mas eu fiz o livre, eu não lembro como que é o nome, de 20 horas. Então eu estudava, acho que era das 8h30, meio de meio. Na ISI, né? Eu super gostei dessa escola, conheci outras, conheci pessoas de outras escolas, e eu acho que eu super indico essa, porque tem Wi-Fi, tinha escolas que não tem. O staff todos são super simpáticos, eles são super alegres, assim, de manhã, fazem umas brincadeiras, e tem paciência, às vezes você não entende alguma coisa, eles te explicam. E meus professores também eu amei, eu dei super sorte dos que eu acabei caindo na sala. Peguei professor que era de Londres, que estava dando aula lá, e peguei o maltês mesmo, assim,
Não senti diferença em pronúncia de inglês, gostei muito de todos. Eles são super fofos, assim, pelo menos as minhas professoras, eu tenho contato no Facebook até hoje, a gente troca algumas conversas de vez em quando. Legal. E gostei, a escola é super equipada, ela também tem lanchonete, às vezes almoço, já almoçava na escola, o preço da escola é bem acessível para comida. E, e a biblioteca também, às vezes eu pegava um livro para ler, eu gostei bastante. E você sentiu, ou já consegue sentir, já faz um tempo que você voltou, conseguiu sentir diferença do seu inglês quando você foi, e agora acha que foi um bom investimento pensando no inglês? Sim, sim. Eu tinha muita vergonha de falar inglês, eu entendia e eu conseguia ler, assim, grande parte, mas eu era travada para falar. Na primeira semana, assim, eu tive umas dificuldades, cometi uns erros, assim, que eu falava, meu Deus, tô nervosa. Mas depois já comecei a sonhar em inglês, já comecei a falar. Na primeira semana acho que você acaba se cobrando muito, né? Então era meio exaustivo o tempo, né? Sim. Mas assim, depois super fluiu, consegui comunicação. Eu fiz uma amiga do primeiro dia até o último dia dela, de 3 meses. Ela ficou na minha sala. E é engraçado que a gente falava, no começo a gente era meio mímica, depois a gente ficava super falando. É, Depois de um tempo você já conseguiu saber da vida Isso, a dela? gente conseguia conversar mais, porque no nosso, assim, os 10 dias a gente não falava nada, a gente se olhava e dava risada, porque ambas não conseguiam falar. E Aham. aí depois a gente foi até eu fiquei até o final com ela e a gente comentou bastante isso, que a gente melhorou. E também toda a minha viagem, eu fiz um mochilão de 1 mês e viajei em feriados. Consegui me virar, porque eu viajei sozinha, consegui me virar tranquilamente e voltei satisfeita, que era isso, eu queria destravar, assim. E agora eu entendo, falo, acho que bem, assim. Não que eu não fiz prova de inglês nem nada, porque não era o meu objetivo. Mas tô falando, tô entendendo, tá ótimo. Legal. Com relação à comida, Priscila, que também é uma dúvida de muita gente, o que que eu vou comer? Será que esses países comem coisas estranhas? É uma ilha, né? Então eu imagino que peixes, frutos do mar sejam ingredientes bastante típicos na comida. O que mais você encontrou por lá? Sim, tem até uma cidade, Marshalllock, acho que fala, que eles têm feira de domingo para vender os peixes, inclusive tem um cardápio. É porque eu não sou a melhor pessoa para falar de alimentação, porque eu sou muito fresca, eu não como cebola, eu não como tomate, então tinha coisas que eu não pedia porque eu tinha medo do que viria, mas assim, meus amigos super experimentaram várias coisas, elogiaram assim, os peixes é que eu não como, mas me virei bem. Lá tem também, assim, a parte italiana, tem bastante massa, pizza. A especialidade deles lá é o coelho. Todos os meus amigos comeram e experimentaram. Eu até dei uma experimentada, mas não é o meu gosto predileto. Sim. Mas assim, consegui normal. Aprendi a cozinhar, que não cozinhava. Não vamos dizer que eu sou uma chefe, porque minha comida é bem sem graça, mas Não sobrevivi, passa fome. sobrevivi a 6 meses. Não passei fome. Você Tá ótimo. encontra valores, é super tranquilo. Você tem desde o mais requintado até pizza de 2 euros um pedaço. Então, você acha de tudo, assim. Acho que a maior falta, assim, que eu senti foi de frutas. As frutas lá são mais caras. Então, como eu sou estudante, eu escolhia uma fruta ou outra para comprar, mas aqui você come direto, Sim, né? Lá eu não claro. comia tanto por escolha de não gastar muito. Uhum. De qualquer jeito, assim, até pessoas que talvez tenham algumas restrições alimentares, digamos assim, fome, não Não, vão eu passar. sou super restrita e deu certo. É que eu não vou falar a lista do que eu não como, mas Não, tudo bem, já entendemos que passar fome a pessoa provavelmente não vai passar, não. então.
Legal. E Priscila, ainda falando do seu intercâmbio em Malta, qual foi a sua maior dificuldade? E também, por outro lado, o que que você mais gostou e que hoje você sente falta? Sinto falta da vista que eu tinha, porque eu acordava e via o azul do mar, assim, Aham. o tempo inteiro. Você, assim, alguns lugares para você ir, você demorava 1 hora de transporte. Às vezes você quer ir para uma praia, era distante, é 1 hora. Mas eu não percebia porque eu ia olhando a paisagem, é muito bonito, a orla inteira é maravilhosa. Então, isso eu sinto falta o tempo inteiro. E dificuldade em si, eu tive alguns problemas assim com visto, mas eu já soube que melhorou muito, porque eles trocaram, bem na minha época, eles trocaram de governo, alguma coisa assim, então deu uma atrapalhada. Uhum. Mas uma amiga minha tá lá agora e já tá super tranquilo. E nesse problema até comentei com o Bruno, que é da agência, ele me ajudou, ele falou com o diretor da escola, então a gente conseguiu resolver. Acredito que quem vá agora já esteja tudo certo, assim, porque foi problema deles internos do governo de Malta, que eu nem sei dizer bem ao certo o que que era. Mas Aham. nós brasileiros sofremos um pouquinho, assim, em relação a não ter resposta, falava que ia sair num dia, não saía. Coisa que também a gente tá meio acostumado com aqui, vai. Então não. Só foi um estresse. E, Mas o resto foi tudo ótimo, eu amei, eu não. Eu tô sofrendo agora aqui do que lá. aham, por você, talvez estaria lá Com agora certeza. ainda, naquela vista. Já fica a propaganda e se vocês quiserem me mandar para teste, para fazer qualquer coisa, eu tô aceitando. Legal. E Priscila, você citou a agência, vou aproveitar e perguntar também. Uma agência, para quem não sabe, a Descubra o Mundo é uma agência totalmente online, o atendimento é feito mais ou menos assim mesmo como eu estou conversando com a Priscila, via Skype, via e-mail. Imagino que no início não é todo mundo que esteja acostumado com isso. Você tomou um susto, mas se virou bem, não teve nenhum problema com a agência, chegou viva, recomendaria. Não, eu nunca tinha visto e nem sabia. Foi uma indicação de um amigo meu que já tinha ido morar em Dublin, que me indicou a agência, aí eu peguei no Facebook e não sabia que era online, né? Mas super indico, sobrevivi, fui, voltei, deu tudo certo. O Bruno até é um amor, porque acho que se ele pudesse, se fosse ao vivo, talvez ele me desse umas cacetadas, porque eu enchi ele de perguntas o tempo inteiro. Mas foi super tranquilo, super atencioso, não é propaganda, assim, porque tá gravando. Gostei mesmo, indico, pretendo fazer outros assim que possível. E não tive problema nenhum, foi ótimo. A gente se comunicou, inclusive quando eu estendi o curso, né? Eu acabei fechando com a agência e ele me ajudou de lá. Foi ótimo. Até agradeço agora falando aqui. Deixa o meu obrigada. Legal, Priscila. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, quiser realmente saber se tudo que você falou é verdade, podem escrever aqui embaixo nos comentários e você responde, quem sabe. O que que você acha? Claro, pode. Eu tenho até um e-mail semi-pronto com algumas perguntas básicas que me fazem, mas Uhum. podem me contactar, Facebook, às vezes Instagram, eu tenho umas fotos da viagem, eu tenho um álbum só de Malta, que eu adoro fotografar também, então Malta é um paraíso. E é isso. Espero que todo mundo tenha essa experiência que eu tive, porque super recomendo, uma vez na vida, pelo menos. Legal, Priscila. Muito obrigada e quem sabe até um próximo intercâmbio em breve. Amém. Obrigada a vocês. Até mais, Priscila. E fica então aí todas as dicas da Priscila que recomenda a Malta, já falou super bem. E então apoia todo mundo que queira ir, né, Priscila? Sim, super. Posso até ajudar. Se quiserem me levar, estou disponível. Tá joia. Obrigada, Priscila. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.